relevantes na prática clínica, hoje, sob a coordenação do Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e o tema em questão é a alteração de TTPA com sangramento, diagnóstico e manejo. Então, quem vai apresentar o caso clínico é a residente desse serviço, Ana Costa Cordeiro, e quem vai discutir o caso clínico é a assistente desse serviço, Paula Vilaça. Eu queria só informar que as aulas, então, estão sendo gravadas, estão no site da Clínica Médica, clinicamedicafmusp.com.br, e, além disso, em cada apresentação, a gente deixa 2 slides que também vão ficar separadamente na Clínica Médica, ou como guidelines, ou como orientação de cada apresentação. Então, pode começar. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Ana, sou residente do 2º ano de hematologia. Na reunião de hoje, nós vamos apresentar um caso clínico de um paciente com alteração do tempo de tromboplastina parcial ativado e que se apresentou com sangramento, para discussão de como fazer o diagnóstico e o manejo desse paciente. Trata-se de um paciente IRS de 69 anos, pardo, natural de Marília, casado, motorista de caminhão, que no dia 30/4/2005 se apresentou em outro serviço, em outro pronto-socorro, pela primeira vez, com um quadro de odinofagia, que ele já vinha apresentando há mais ou menos 10 dias. Ele negava febre, não há relato da horoscopia dessa ocasião, ele recebeu penicilina bezatina intramuscular, analgesia e teve alta. Já havia recebido essa medicação em outras ocasiões previamente. No mesmo dia à tarde, ele evoluiu com edema da região cervical alta e sensação de sufocamento. Voltou novamente nesse mesmo pronto-socorro, foi medicado com melhora parcial e teve alta. No dia seguinte, ele procurou pela primeira vez o pronto-socorro aqui do Hospital das Clínicas da Otorrino, com queixa de piora do edema cervical, edema submandibular importante, e tinha uma edema com uma lesão violácea visualizada em assoalho bucal, além de apresentar disfonia nessa ocasião. Foi feita uma nasofibroscopia com relatório de edema com coloração violácea no assoalho bucal, epiglote, supraglote, paredes de laringe e uma hemorragia em prega vocal direita, porém com fenda glótica ampla. Ele fez um ultrassom cervical para investigação desse edema, que não mostrava coleções. Foi feita a hipótese diagnóstica de angioedema e ele recebeu alta com prednisona, 20 mg dia, orientado a voltar no pronto-socorro para coleta de hemograma, exames laboratoriais e reavaliação em alguns dias. Esse paciente retornou 4 dias depois no pronto-socorro, novamente com a otorrino. Foi evidenciado uma melhora parcial do edema em região cervical alta e uma melhora parcial da disfonia após a prednisona. Porém, ele apresentava novas queixas. Ele tinha equimoses nos locais das punções venosas em membros superiores, tinha hematoma em região cervical anterior e membro inferior direito, e foi evidenciado nessa ocasião um hematoma em musculatura sublingual. Um laboratório que ele tinha coletado alguns dias antes evidenciava uma hemoglobina de 12,7 com contagem plaquetária normal. No coagulograma, ele tinha um tempo de protrombina com atividade de protrombina normal de 90%, um tempo de tromboplastina parcial ativado de 101 segundos prolongado com R de 3,4 e o tempo de trombina normal. Ele foi, nessa ocasião, solicitada a avaliação da equipe de hematologia e a hematologia optou por internação hospitalar pelo alto risco de sangramento. De antecedentes, esse paciente tinha ficado internado em março desse ano, de 2005, com uma história de melena, fez uma endoscopia digestiva alta que mostrou uma úlcera duodenal com sangramento ativo, que foi tratado endoscopicamente. Ele já tinha tido outro antecedente de hemorragia digestiva alta por úlcera péptica há 19 anos. Já tinha feito uma cirurgia de hernioplastia há 5 anos, sem sangramentos durante o procedimento e no perioperatório. Não tinha história de alergias medicamentosas. De medicações em uso, nesse momento, ele estava fazendo uso de omeprazol, tinha feito tratamento recente para H. pylori. De história familiar, não tinha nenhum antecedente hematológico digno de nota. O pai era falecido por acidente vascular cerebral e a mãe falecida por uma cardiopatia desconhecida. Ressalto que esse paciente não tinha história de sangramento durante a infância, a juventude. Essa foi a primeira ocasião que ele se apresentou com sangramento, tirando a hemorragia digestiva alta.
No exame clínico, nessa ocasião, o paciente se encontrava em bom estado geral, sem alterações neurológicas, hidratado, corado, afebril, nos grandes sistemas, cardiovascular, respiratório, abdômen, sem alterações. O que chamava bastante atenção era o hematoma sublingual, importante, hematoma em região cervical e não apenas o edema, como tinha sido visto na primeira ocasião. Ele tinha hematomas subcutâneos e musculares e equimoses em membros e abdômen, principalmente em locais de pressão ou em locais que foram feitas as punções venosas anteriormente. Nos exames laboratoriais no dia seguinte, foram confirmadas as alterações do coagulograma, com tempo de tromboplastina parcial ativado persistentemente prolongado, 93 segundos, com uma relação de 3,11, e o restante do coagulograma normal. Ele mostrava uma hemoglobina de 10,9, com VCM e HCM normais e o RDW de 16. E, novamente, a plaquetometria normal. Nesse momento, para a investigação da alteração do coagulograma, do tempo de tromboplastina parcial ativado prolongado, a gente procede a um exame, que é o estudo das misturas. Nesse exemplo, nós vamos evidenciar que esse exame pode ter duas alterações características, dois resultados possíveis. Esse exame é feito da seguinte forma. A gente pega 50% do plasma do paciente e 50% do plasma de pessoas normais, de doadores. A primeira situação, o plasma do paciente seria deficiente de fatores de coagulação. Quando a gente mistura com o plasma de um paciente com um fator de coagulação normal, há uma correção do TTPA, porque o fator de coagulação fica em quantidade suficiente. Então, nesse caso, quando depois da mistura, a normalização do exame, a interpretação é que o paciente provavelmente tinha deficiência de fator de coagulação. Um segundo cenário possível seria, ao fazer as mesmas misturas, o plasma do paciente, ao invés de deficiência de fator, na verdade, contém anticorpos contra os fatores de coagulação. E mesmo repondo os fatores de coagulação, esses anticorpos inibem tanto os fatores do paciente quanto os fatores do plasma dos doadores. Então, não há correção desse exame, o TTPA continua prolongado. Nesse caso, a interpretação do exame seria a presença de algum anticorpo inibindo o fator de coagulação, que pode ser um anticorpo específico contra o fator de coagulação, como não específico. Voltando ao caso do nosso paciente, quando nós fizemos esse teste da mistura, antes da mistura, o TTPA era com uma relação de 3,11 e após a mistura, 50% do plasma do doador e 50% do plasma do paciente, e feitas as técnicas adequadas para revelar esses anticorpos, mostrou que não houve uma correção. Foi ainda dosado um anticoagulante lúpico, que pode ser um anticorpo inespecífico, que altera, inibe esses fatores de coagulação, que veio negativo. Nesse momento, fica bastante sugestivo para a gente a presença de um anticorpo que inibe especificamente um fator da coagulação. Foi feita a hipótese diagnóstica de um distúrbio adquirido da hemostasia secundária, adquirido porque esse paciente não tinha outras histórias de hematomas na infância, na juventude. E durante a evolução, esse paciente teve, na internação, ficou internado na UTI por conta de ser um sangramento em área nobre, com risco de evoluir com insuficiência respiratória por obstrução de vias aéreas superiores. Ele teve uma infecção, uma pneumonia por pseudomonas, que foi tratado com carbapenêmico com melhora. E de intercorrências hemorrágicas, ele teve um sangramento prolongado após a cateterização de artéria radial esquerda para passagem de catéter para aferição de PAI, de pressão arterial invasiva na UTI, que melhorou após um curativo compressivo pouco prolongado, mas não teve necessidade de abordagem. Os questionamentos que nós fizemos nesse caso foram: como avaliar um paciente que se encontra com sangramento e alteração do coagulograma, especificamente o TTPA? E como conduzir esse caso de um paciente com suspeita de um inibidor adquirido do fator de coagulação, especialmente nos momentos iniciais até ele chegar às mãos de um médico especialista? Eu vou chamar a doutora Paula Vilaça, que é responsável pelo serviço de hemostasia, para discutir essas questões. Bom dia a todos. Eu não sou responsável pelo serviço de hemostasia, não. Eu sou médica assistente do grupo de hemostasia. Bom dia a todos. É um prazer a gente poder trazer esse caso para discutir, que aparentemente é um caso muito tranquilo, mas é um caso que às vezes complica a vida da gente. Então, como abordar um paciente com alteração de coagulograma e quadro hemorrágico? Então, a gente vai voltar um pouquinho lá no coagulograma.
A gente sabe atualmente que o modelo atual de ativação da coagulação em vivo, ela segue o modelo celular. Então, com a fase de iniciação, amplificação e propagação. Mas a gente ainda utiliza o modelo antigo, onde se divide a ativação da coagulação em vias intrínseca e extrínseca, porque este modelo antigo, ele é muito útil para nos ajudar a interpretar o coagulograma. E o coagulograma, na verdade, é um conjunto de testes de coagulação que servem como testes de triagem para se avaliar alterações de fatores da coagulação. Então, segundo o modelo antigo, a via extrínseca da coagulação, ela é ativada a partir da ativação do fator 7 com o fator tecidual, que vai ativar o fator 10 na presença do 5 e o fosfolípide, ativa a protrombina e trombina, quebra o fibrinogênio em fibrina. Esta via extrínseca, ela é avaliada pelo tempo de protrombina. A via intrínseca da coagulação, intrínseca é porque todos os componentes dessa via estão presentes dentro do vaso, então ela começa a ativação pelo sistema de contato, que é cininogênio de alto peso molecular, pré-calicreína e fator 12, o sistema de contato ativa o fator 11, que ativa o 9, que na presença do 8 ativa o 10, na presença do 5 e fosfolípide quebra protrombina e trombina, trombina quebra fibrinogênio em fibrina. Esta via intrínseca, ela é avaliada pelo tempo de tromboplastina parcial ativado. E aqui no final, a gente chama isso daqui de via final comum, que independentemente da via de ativação, seja extrínseca ou intrínseca, o caminho é o mesmo. Então, a partir da ativação do 10, o caminho é o mesmo. O tempo de trombina, ele avalia exclusivamente a passagem do fibrinogênio em fibrina. Então, a via final comum, ela é avaliada tanto pelo TP quanto pelo TTPA, e não pelo tempo de trombina. Essa é uma confusão que as pessoas fazem muito. Tá? Então, só prestar atenção que tempo de trombina, eu adiciono trombina no meu plasma, então o paciente pode não ter nenhum fator de coagulação. Se ele tiver fibrinogênio, ele vai ter um tempo de trombina normal. Muito bem. O que pode levar a uma alteração desses testes de coagulação? Lógico que o mais comum é que a gente tenha um transtorno da hemostasia secundária, uma alteração de algum fator de coagulação. Mas também nós temos que prestar muita atenção, porque podem acontecer erros pré-analíticos e analíticos, e isso é extremamente importante. A gente brinca muito que assim, coagulação tudo é chato, né? A gente é chato, a gente fica em cima, a coleta tem que ser certinha, se passou da risquinha a gente não aceita. Por quê? Porque tudo isso vai interferir. Então eu tenho um teste alterado que não reflete a alteração do paciente. Então, às vezes o exame está incoagulável e o paciente não tem alteração nenhuma. Erros muito frequentes são os erros de coleta, a quantidade, a proporção de sangue anticoagulante. Então, aquela marquinha que tem no tubo de coagulograma tem um porquê. Eu tenho uma proporção de anticoagulante para um volume plasmático. Se meu paciente tem um hematócrito muito baixo ou um hematócrito muito alto, eu tenho que fazer a correção do anticoagulante. Então, você tem um paciente, por exemplo, com polistemia vera, que tem um hematócrito muito alto, antes de colher o coagulograma, eu tenho que saber quanto que está o hematócrito, vou no laboratório, aviso qual é o hematócrito e aí eu preparo um tubo especificamente para aquele paciente. Porque senão isso pode dar um resultado alterado, porque eu tenho mais plasma ou menos plasma com relação ao anticoagulante, eu vou acabar tratando o paciente de uma maneira inadequada. O processamento da amostra, o paciente que colhe uma amostra de manhã, essa amostra só chega no laboratório à tarde, pode haver degradação de fator da coagulação, então o meu teste vai estar alterado, não refletindo o problema do paciente. A estocagem da amostra e problemas analíticos. Se você usa um reagente, que não está bem acurado, um reagente de baixa sensibilidade, uma falta de controle positivo e controle negativo. Então, são detalhes do laboratório que, antes de você fazer o teste, você tem que ter garantia de que a sua amostra está adequadamente coletada, processada e que você vai usar os reagentes adequados. Por isso que a gente fica pedindo tanto para repetir. Então, uma alteração de teste de coagulação, você não fecha diagnóstico com uma única alteração. Você vai confirmar se essa alteração persiste. Muito bem. Considerando que todas essas alterações pré-analíticas não aconteceram, está tudo ok, nós vamos lá como que nós vamos avaliar um paciente que tem alteração do coagulograma.
Então, eu tenho 3 situações. Eu posso ter um paciente que tem prolongamento do tempo de protrombina e prolongamento do tempo de tromboplastina parcial ativado. As patologias que a gente pode pensar, as causas adquiridas, muito mais frequentes do que as causas hereditárias. E aí eu preciso pensar em anticorpo contra os fatores da via final comum, então, protrombina, fator 5, fator 10, alteração de fibrinogênio, hepatopatia, extremamente frequente como causa de alteração de coagulograma, coagulação intravascular disseminada, uso de heparinização em excesso. A gente sabe que a heparina a gente controla pelo tempo de tromboplastina parcial ativado, mas quando está em excesso, ela é capaz de prolongar também o tempo de protrombina. Associação da heparina com antagonista de vitamina K, que é uma situação extremamente frequente na prática clínica, quando você começa a anticoagular um paciente, que você está heparinizando e que você começa a associar antivitamina K e você pode ter prolongamento dos 2 tempos. Causas hereditárias, muito mais raras, seriam deficiência dos fatores 2, 5 e 10, alterações de fibrinogênio ou deficiência combinada. Esse grupo de patologias aqui entra num grupo que se chama coagulopatias raras, cuja incidência é 1 para 1 milhão, 1 para 2 milhões. Então, são situações extremamente raras. Segunda situação, eu posso ter um tempo de protrombina prolongado com um tempo de tromboplastina parcial ativado normal. Aí eu vou lembrar daquele Y e eu sei que se eu tiver um TP prolongado, é via extrínseca da coagulação. Se o TTPA está normal, a via final comum está normal. Então, sobra pouca coisa, né? As causas adquiridas, mais uma vez, muito mais frequentes. Então, deficiência de vitamina K por uso de antibiótico, por quadro de diarreia, por falta de ingesta. Hepatopatia, porque o fator 7 é o que tem a menor meia-vida. Então, quando você começa a ter deficiência, você prolonga primeiro o fator 7. O fator 5 reflete muito a função hepática, que também o TP tem mais sensibilidade para detectar alterações do 5. E as causas adquiridas, hepatopatia, uso de antivitamina K e inibidor contra o fator 7, que é extremamente raro. Dentre as causas hereditárias, a deficiência congênita de fator 7, que ocorre em 1 para 500 mil. Extremamente raro também. E a última situação, que é a situação do nosso paciente, que ele tem um tempo de protrombina normal com TTPA prolongado. Nesse caso, as causas de alteração de TTPA, sem considerar o paciente com sangramento, então, quando eu tenho um TTPA prolongado com TP normal, o que eu preciso pensar? Causas adquiridas, heparinização, inibidor contra os fatores da via intrínseca, fator 8, fator 9, fator 11, fator 12 também, só que fator 12 não causa sangramento, e a presença do anticoagulante lúpico, que também não causa sangramento. Situações muito raras podem acontecer de ter sangramento associado com antilúpico. Por exemplo, quando tem plaquetopenia importante, quando tem anticorpo, hipoprotrombinemia associada ao anticoagulante lúpico. Mas isso é extremamente raro. Então, de maneira geral, antilúpico não cursa com sangramento. E as causas hereditárias de prolongamento de TTPA, deficiência do 8, que é hemofilia A, hemofilia B, deficiência do 11, doença de von Willebrand. A doença de von Willebrand, na verdade, ela se caracteriza por diminuição do fator de von Willebrand. O fator von Willebrand, ele transporta o fator 8 da coagulação. Então, o fator de von Willebrand, ele não interfere no coagulograma. O que interfere no coagulograma é o fator 8 da coagulação. Se eu não tenho o fator von Willebrand, o meu fator 8 vai estar diminuído. E, por isso, eu posso ter alteração do TTPA. Então, doença de von Willebrand é uma situação clínica que cursa com sangramento e pode cursar com prolongamento de TTPA por diminuição do fator 8. Tá? E as alterações do sistema de contato que não levam a quadros hemorrágicos. Então, no nosso paciente, ele tem história hemorrágica e tem um TTPA prolongado. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar nas deficiências do 11, do 9 e do 8. Por quê? Isso daqui não dá sangramento. O meu TP está normal, portanto, daqui para baixo está tudo normal. Então, eu preciso investigar esses fatores. Então, é assim que a gente faz na prática clínica. A gente faz o coagulograma como teste de triagem e, a partir da combinação das alterações,
eu vou me direcionar para quais os exames que eu vou solicitar para quantificar isoladamente cada fator da coagulação. Então, nesse paciente, voltando, a Ana já comentou, então um paciente que provavelmente tem uma causa adquirida, um distúrbio de hemostasia, um distúrbio adquirido de hemostasia, com uma manifestação clínica extremamente importante, uma manifestação bem típica de alteração de inibidor adquirido. E esses inibidores adquiridos, eles são autoanticorpos que vão interferir com a atividade do fator ou com clearance de um fator de coagulação, um fator específico da coagulação. E os mais frequentes, eles são direcionados contra o fator 8 da coagulação. Então, são doenças muito raras, e dentre essas doenças raras, a mais frequente é a hemofilia A adquirida, que é inibidor contra o fator 8 da coagulação. Tipicamente, esses inibidores eles acontecem em pacientes que não têm história prévia de sangramento, nem história familiar, porque é uma causa adquirida. É uma doença de origem autoimune, é o desenvolvimento de um autoanticorpo, associado com uma alta morbimortalidade. Esta morbimortalidade, ela decorre tanto do quadro hemorrágico que o paciente apresenta, dos sangramentos, a doença subjacente, nós vamos ver que várias patologias estão associadas, principalmente neoplasia, e também decorrentes do tratamento imunossupressor que é utilizado para o controle desses pacientes. Ela ocorre em 0,2 a 1,5 casos por 1 milhão de habitantes por ano, e essa incidência, ela vai aumentando com a idade. Então, se nós avaliarmos pacientes até 16 anos, a incidência é de 0,045 por milhão por ano. Se nós restringirmos só a população acima de 85 anos, isso passa para quase 15 por milhão por ano. E é uma doença com uma distribuição bimodal, onde tem 2 picos de maior incidência, na faixa de 20 a 40 anos e depois acima dos 65 anos. Nessa faixa de 20 a 40 anos, existe uma maior prevalência no sexo feminino. Por quê? Porque está descrito uma associação do desenvolvimento desses inibidores no período pós-parto. E aí é uma característica do inibidor pós-parto, que ele é um pouco mais benigno, dá manifestação hemorrágica, mas geralmente evolui com remissão espontânea e é um quadro bem típico que pode acontecer durante a gravidez ou até 1 ano depois do parto. Então, tipicamente, a gente tem esses 2 picos de maior incidência e, sobretudo, nos pacientes acima de 65 anos. Aqui no nosso serviço, nós temos inibidor específico contra o fator 8, nós temos 20 pacientes no serviço. E também a gente tem uma maior incidência nos pacientes mais velhos. Não temos nenhum caso pós-parto. Então, apesar de a gente ter alguns pacientes aqui mais novos, mas não tem nenhum pós-parto, nenhum relacionado à gestação. Em torno de 50% dos casos, nós não achamos nenhuma doença, nenhuma patologia ou nenhum fator desencadeante para o desenvolvimento desses anticorpos. Então, eles são idiopáticos. Isso a gente vai ver aqui. Eu estou falando de uma doença bastante rara. Isso aqui é compilação de dados, isso aqui são meta-análises. Esse daqui é um registro europeu de hemofilia adquirida, que é o que tem maior número de pacientes. Mas são coisas extremamente raras e que está tendo uma preocupação mundial muito importante em relação de fazer um registro internacional para a gente conhecer um pouco mais e definir condutas mais adequadas no manejo desses pacientes. Em todos os casos, a gente vê que quase 50% deles não estão associados, então, à causa idiopática. Nos outros 50%, esses pacientes podem ter neoplasia associada, doença autoimune, relacionada a pós-parto, doenças dermatológicas, induzido por droga. Por droga, eles falam, sobretudo, penicilina, cloranfenicol, sulfa, interferon e fludarabina. Outros que é descrito e no nosso serviço a gente tem, é desencadeado por procedimento invasivo. Então, por cirurgia, por biópsia,
Então, a gente tem uns 3 casos que começou, o fator desencadeante foi o procedimento. Então, o paciente que foi fazer um procedimento tinha um TTPA normal, no pós-operatório começou com sangramento, TTPA prolongado, então bem correlacionado o procedimento invasivo com o desenvolvimento do anticorpo. Como que se faz o diagnóstico desses pacientes? Então, mais de 90, 95% dos pacientes, eles vão chegar ao serviço por conta de uma manifestação hemorrágica, então, para esclarecimento de um quadro hemorrágico. Mas, às vezes, eles aparecem exclusivamente para investigar uma alteração laboratorial, sem manifestação hemorrágica. O tempo para o diagnóstico é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, porque quanto mais rápido se faz o diagnóstico, melhor a evolução, porque mais rápido se começa o tratamento. Então, dos casos relatados na literatura, a mediana foi de 3 dias, variando de 5 até quase 2 meses. A alteração de TTPA, então, da alteração do TTPA até a confirmação do diagnóstico, em média 1 dia, mas variou de 0 a 69 dias. Sendo que 25% dos casos, então 1/4 dos pacientes, levam mais de 12 dias para se fazer o diagnóstico, desde o início dos sintomas. E 10%, quase 1 mês, para se fazer o diagnóstico. E o sangramento fatal, com o maior conhecimento dessa doença, essa taxa de mortalidade tem sido reduzida. Então, de 22% nos primeiros relatos e atualmente uma taxa de 3%. Como é que está a nossa situação aqui no HC? Então, também, 95% dos nossos pacientes vieram por conta de um quadro hemorrágico. A mediana do início do sangramento até o diagnóstico foi em torno de 17 dias. Às vezes o paciente chegava aqui no HC com uma história de, o máximo foram 6 meses, né? Há 6 meses que ele vem apresentando manifestação hemorrágica, mancha roxa, passa por um lugar, passa pelo outro, né? E aí, isso aí leva 17 dias, a mediana, para se fazer um diagnóstico. Da alteração do TTPA até a confirmação, a mediana foi 3 dias e meio, variando de 1 até 15 dias. Então, às vezes, você pega o prontuário, o paciente está um tempão com manifestação hemorrágica, com TTPA prolongado, rodando, e ninguém consegue pensar na possibilidade de um quadro mais grave, né? 14% dos nossos pacientes levaram mais que 12 dias, e o máximo que a gente teve foram 15 dias entre a alteração do TTPA e a confirmação do diagnóstico de inibidor adquirido contra o fator 8. Mas 4 dos nossos pacientes evoluíram para o óbito por conta de sangramento. E 2 deles por iatrogenia. Iatrogenia significa passagem de catéter, sem preparo do paciente, o paciente sangrou e morreu. Então, são coisas assim, são coisas graves que a gente precisa estar atento. Uma alteração de TTPA pode não ser uma coisa muito benigna, principalmente se o paciente tem manifestação hemorrágica. Tomar muito cuidado para não fazer procedimento invasivo nesse tipo de paciente, porque pode desencadear um sangramento incontrolável e esse paciente evoluir para o óbito. Então, classicamente, essas equimoses, esses hematomas subcutâneos em dorso, em membros superiores, em membros inferiores, isso é o que predomina como manifestação hemorrágica nesse grupo de pacientes. Sangramentos musculares profundos também, sangramentos de trato gastrointestinal também são relativamente frequentes. Bem diferentemente do quadro do hemofílico, da hemofilia hereditária, que classicamente esses pacientes cursam com hemartrose na hemofilia hereditária, aqui, apesar de também eles terem diminuição do mesmo fator da coagulação, rarissimamente eles vão apresentar hemartrose. Sangramento do sistema nervoso central também é raro. O sangramento fatal pode acontecer em torno de 15% dos casos. E lembrar que em torno de 30% dos pacientes, apesar de um hematoma subcutâneo, uma equimose subcutânea importante, eles não vão precisar de tratamento hemostático. Não é o que eu vejo que eu vou tratar. Se não tiver uma queda de hemoglobina, e se eu tiver só aquelas manifestações de subcutâneo, eu não vou fazer tratamento hemostático, pelos riscos relacionados ao tratamento hemostático. Então, diagnóstico laboratorial, como que eu vou pensar? A gente já falou que esse paciente tem um TP e um tempo de trombina normais, com contagem plaquetária também normal, e um TTPA prolongado. A Ana já explicou para a gente como que se faz o teste da mistura, e
classicamente, o inibidor contra o fator 8 da coagulação, ele é tempo e temperatura dependentes. Então, eu preciso deixar essa amostra incubada durante 2 horas a 37 graus para que o inibidor se manifeste. O diagnóstico, então, ele vai ser confirmado através da quantificação do fator. Então, vai haver uma redução no nível plasmático do fator 8 e uma quantificação, a presença do inibidor. Esse anticorpo ele vai ser titulado, se faz diluições seriadas para se chegar ao título do inibidor. E a unidade que se utiliza para expressar essa quantidade de inibidor é a unidade Bethesda por ml. Tipicamente, esse anticorpo ele tem uma coisa que se chama cinética tipo 2. Quer dizer, não existe uma boa correlação entre o nível plasmático do fator, o título do inibidor e a manifestação hemorrágica. Na hemofilia, eu sei que se eu tiver um nível de fator em torno de 15%, o risco hemorrágico é muito pequeno. Aqui, eu posso ter 20% de atividade de fator e isso não me protege contra sangramento, porque em vivo, nem todo anticorpo, in vitro, eu não consigo pegar todos os anticorpos. Eu não tenho uma relação 1 para 1. Então, eu posso quantificar o fator in vitro e eu não estou detectando o anticorpo que aquele paciente tem em vivo. E isso não me dá uma garantia de que um nível que teoricamente seria hemostático vai impedir o sangramento nesse grupo de pacientes. Então, fazendo um resumão, como que a gente vai investigar um TTPA prolongado, que é o caso desse paciente? Primeira providência, eu preciso ver, essa alteração do TTPA, ela foi repetida, foi uma única dosagem, ou já foi mais de uma vez que isso foi prolongado? Então, primeiro, confirmar se realmente existe uma alteração do TTPA. E excluir contaminação com heparina. Contaminação com heparina, prestar atenção, porque não significa que o paciente tenha que estar sendo heparinizado. Se você heparinizar, colher uma gasometria, tem heparina, isso aí vai interferir muito na coleta do sangue desse paciente. Primeiro que colher gás no paciente com inibidor adquirido, eu já fico meio nervosa, mas pode acontecer. Então, vamos lá. Então, você vai ter, primeiro, uma suspeita de deficiência de fator ou da presença de um anticorpo, porque esse anticorpo pode ser específico contra algum fator da coagulação ou um anticorpo inespecífico, que é o caso, por exemplo, da presença do anticorpo antifosfolípido e do anticoagulante lúpico. Vou fazer o teste da mistura, imediato e incubado. Se houver correção, isso a interpretação é que é uma deficiência de fator, e eu vou dosar os fatores da via intrínseca da coagulação. Se não houver correção, um inibidor, ou adquirido, ou anticoagulante lúpico. Eu faço a mistura 50%, faço os testes para pesquisa do anticoagulante lúpico. Se ele for positivo, eu confirmo a presença do anticoagulante lúpico. Não excluo um paciente com manifestação hemorrágica. Se eu tiver um antilúpico positivo, eu não estou autorizada a parar por aí. Eu tenho que pesquisar, dosar, eu tenho que quantificar o fator. Porque eu posso ter associação dos dois anticorpos, que classicamente acometem o mesmo grupo de população, estão associados com as mesmas patologias. Então, inibidor, o antilúpico negativo ou positivo, eu vou dosar o fator, quantificar o fator e, no caso do inibidor contra o 8, eu vou encontrar um fator 8 baixo com inibidor positivo e aí eu fecho o diagnóstico de hemofilia adquirida. Isso daqui depois a Rosa já falou, né? Isso vai estar disponível no site, e esse é um dos fluxogramas que a gente vai deixar à mão, porque para um socorro rápido, quando chegar um paciente com manifestação hemorrágica, a gente tem uma colinha para ver quais são os passos que a gente tem que fazer para investigar esse paciente. Então, no nosso paciente, ele tinha um TTPA prolongado, foi quantificado o fator 8, que foi inferior a 1%. A dosagem desses fatores, o valor normal é de 50% a 150%, com os fatores 9 e 11 normais. A quantificação do inibidor foi 30 unidades Bethesda, o valor normal é abaixo de 0,6. A pesquisa do anticoagulante lúpico foi negativa. E, só lembrando que a primeira alteração do coagulograma foi no dia 3, mas o paciente só voltou no otorrino no dia 5. Ele tinha ido para casa e aí o diagnóstico dele foi confirmado no dia 5. Como que se faz o tratamento desse grupo de pacientes? Então, a gente tem que precisar duas coisas. Primeiro, controle do sangramento, que a gente já viu que mais ou menos 20% a 30% dos casos eu não vou precisar fazer nenhum tratamento para o controle hemostático.
e a erradicação do inibidor, que deve ser feito em todos os pacientes. E recomenda-se o tratamento conjunto com um serviço que tem experiência no manejo desse grupo de pacientes, dos pacientes com inibidores adquiridos. Você tem que sempre considerar a doença de base, qual é a história natural da doença de base, então, e do inibidor. Por exemplo, pós-parto eu sei que é muito mais benigno, talvez eu não tenha que fazer tanta imunossupressão, porque vai ter remissão espontânea. Agora, um paciente que tem alguma patologia, eu vou ter que tratar a doença de base para ver se eu consigo controlar o inibidor ou associar um tratamento junto com o tratamento da doença de base. A complicação hemorrágica, se for só manifestação em subcutâneo, sem queda de hemoglobina, eu vou ter uma conduta. Se forem aqueles hematomas graves ou sangramento de trato gastrointestinal, sangramento mais grave, eu vou ter que vou ter que ter uma abordagem um pouco mais agressiva. 30% dos sangramentos não precisam de tratamento, do controle hemostático. Lembrar que 1/4 dos pacientes podem entrar em remissão espontaneamente e 10 a 20% dos pacientes vão apresentar recaída. Como que está no nosso serviço? 10% dos nossos pacientes entraram em remissão espontânea e a recaída ocorreu em 14% dos pacientes. O tratamento para o controle do sangramento, primeira coisa, sempre que possível, medida local, compressão, funcionou, vai colher uma amostra de sangue, funcionar e logo depois comprimir. Comprimir, ficar lá apertando no mínimo 10 minutos, apertando o local da coleta. Tá? Evitar procedimentos invasivos. Isso é extremamente importante porque pode desencadear um sangramento incontrolável e pode ser fatal. E eu tenho duas opções. Eu tenho os agentes de ponte, que se chama, que são os agentes de bypass, e tenho uma maneira, os agentes de bypass, eu tenho o fator 7 ativado recombinante e o complexo protrombínico parcialmente ativado. E uma outra opção seria a elevação do nível de fator, utilizando ou concentrado de fator 8 ou a desmopressina. Os agentes de bypass, eles vão induzir a hemostasia independentemente do título do inibidor, porque eles são os agentes de ponte, eles levam à geração de trombina independente do título de fator 8. Não existe uma maneira laboratorial para se fazer um controle dessa eficácia desse tratamento e muito cuidado, porque eles podem aumentar o risco de trombose, principalmente considerando que eu estou lidando com uma população mais idosa, com uma série de comorbidades, muitas vezes com neoplasia ou com doenças mais de hipercoagulabilidade. Então, um fator ativado nesse paciente pode desencadear um quadro trombótico. Então, muito cuidado no manejo desse paciente. E esses pacientes também podem evoluir com coagulação intravascular disseminada por conta do uso desses agentes de bypass. Os dois produtos que nós temos no mercado é o Feiba e o Novoseven, o 7 ativado e o complexo protrombínico parcialmente ativado. O complexo protrombínico parcialmente ativado, então complexo protrombínico 2, 7, 9 e 10. Então, eu reponho esses fatores, eu levo uma maior geração de trombina com quebra de fibrinogênio e fibrina. E o fator 7 ativado, eu faço uma ponte, porque eu não preciso da via intrínseca, eu ativo direto a via final comum e levo a geração de trombina. Então, esse é o mecanismo de ação desses dois agentes. Os dois agentes, eles têm eficácia e segurança muito semelhantes. Então, no estudo prospectivo desse registro europeu, eles mostraram uma eficácia muito semelhante com o uso dos dois agentes e o risco de eventos trombóticos muito semelhante também com o uso dos dois agentes. Então, são muito equivalentes. A elevação do fator pode ser feita utilizando desmopressina ou concentrado de fator. Esses são casos extremamente raros, daqueles pacientes que têm um título de inibidor muito baixo, que tem pouca manifestação hemorrágica e que você não dispõe de agente de bypass. Aí você poderia utilizar ou desmopressina ou concentrado de fator 8. O objetivo do tratamento do inibidor é a erradicação do inibidor. Então, a gente já viu que o controle da manifestação, o controle hemostático vai ser feito com os agentes de bypass e nem todos os pacientes vão necessitar desse controle hemostático. A erradicação do inibidor, a terapia imunossupressora deve ser iniciada tão logo se faça o diagnóstico. Isso reduz a mortalidade decorrente da doença, mas pode se associar
com comorbidades ou com aumento de infecção decorrente do próprio tratamento imunossupressor. Primeira linha, corticóide com ciclofosfamida. Segunda linha, outros imunossupressores, a ciclosporina, azatioprina, imunomoduladores, né, vincristina, rituximab. Não se recomenda imunoglobulina para o tratamento desses pacientes, porque a taxa de resposta é muito baixa. A imunossupressão, então foi visto que a imunossupressão com corticóide tinha uma taxa de remissão em torno de 50%, associado com ciclofosfamida isso chega a 70%. A associação de rituximab não teve uma melhora em relação à resposta comparada com corticoide, mesmo nos regimes que utilizam outros imunossupressores com rituximab, a taxa de resposta não foi muito boa. Não foi superior à da ciclofosfamida com corticoide. Além disso, o tempo que se leva para obter a remissão, a resposta, é o dobro quando se usa os regimes associados com rituximab, quando comparados com esteroide e ciclofosfamida. Então, corticoide e ciclofosfamida, hoje em dia é a primeira linha, é a recomendação para o tratamento desses pacientes, mas lembrar que apesar de ter maior taxa de remissão completa e o tempo curto para atingir essa taxa, se associa com maior relatos de infecção por conta da imunossupressão nesse grupo de pacientes. No nosso paciente, ele recebeu o Feiba para o controle da manifestação hemorrágica e ele fez imunossupressão com corticoide e azatioprina, que no nosso serviço há muitos anos a gente usa esse esquema e a gente não mudou para ciclofosfamida, a gente tem uma boa taxa de resposta, sem infecções, sem um número maior de infecções, como é descrito com a ciclofosfamida. A investigação de neoplasia foi negativa. Esse paciente evoluiu com hepatite medicamentosa, secundária à azatioprina. Quando a gente começou o desmame da prednisona, ele recaiu. Então, a gente começou com ciclofosfamida e corticoide. Houve erradicação do inibidor com níveis plasmáticos normais do fator com inibidor negativo. E os fatores prognósticos, nesse grupo de pacientes, a gente vê que paciente que tem inibidor pós-parto tem uma sobrevida muito melhor, paciente que tem neoplasia tem uma sobrevida pior. E as outras patologias está no meio. Nosso paciente está aqui no meio. Paciente que tem remissão completa tem um prognóstico melhor do que os que não têm remissão completa. Nosso paciente teve uma remissão completa. Os pacientes que têm mais de 65 anos têm uma evolução pior. Nosso paciente tem mais que 65 anos. Né? E o título de inibidor maior ou menor que 10 unidades Bethesda, nosso paciente tem mais do que 10 unidades Bethesda. Então, esse é o outro gráfico, né, assim, resumindo aí o que a gente vai fazer, o manejo do nosso paciente com DTPA prolongado, paciente com inibidor. Eu tenho o diagnóstico de hemofilia adquirida. Primeira coisa, identificar e tratar a doença de base. Se ele tem sangramento, o que eu vou fazer? O tratamento hemostático, que vai ser com agente de bypass preferencialmente, ou fator 7 ativado ou Feiba, e erradicação do inibidor. Primeira linha, prednisona com ciclofosfamida e os outros imunossupressores. Se o meu paciente não tem sangramento, eu tenho que fazer a erradicação do inibidor, exceto nas situações, por exemplo, pós-parto, que a evolução é muito boa e tem uma alta taxa de remissão espontânea. Então, esse é um gráfico, né, do que a gente faz do manejo do nosso paciente. Então, como que a gente vai fazer para conduzir o caso de um paciente com suspeita de inibidor adquirido? Primeiro, paciente com manifestação hemorrágica recente, que tem alteração de coagulograma, principalmente do TTPA, né, tem que ser pensada a possibilidade desse paciente ter um inibidor adquirido contra fator de coagulação, evitar de toda forma, até a confirmação do diagnóstico, procedimentos invasivos, principalmente gaso, punção venosa profunda, né, pelo alto risco de complicação hemorrágica. O diagnóstico precoce é crítico, porque só com o diagnóstico eu posso começar a tratar o paciente. Esse tratamento deve ser feito em grupo multidisciplinar, com grupos que tenham experiência no manejo de pacientes com inibidores. E apesar de ter um quadro dos pacientes com remissão espontânea, a hemorragia grave ocorre em 80% dos pacientes. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. E esse sangramento ele pode ser fatal em até 20% dos casos. Então, é uma patologia potencialmente muito grave. Tá? Obrigada. Então, está aberta para perguntas. Alguém quer? Paula, dá para ouvir? Não. Pode falar. A minha pergunta é mais assim,
é uma pergunta mais de patogenia. Esses fatores, os inibidores, eles são bem identificados do ponto de vista biológico, entendeu? Ou eles são apenas identificados de forma indireta e vocês não sabem exatamente quais são essas proteínas, entendeu? Então, eles são identificados... Bom, geralmente eles são imunoglobulinas de IgG4. Tá, então se os inibidores são bem identificados ou se eles são identificados de uma forma indireta. Isso, né? até para saber, por exemplo, como a gente tem, né, uma gama de doenças que Sim. Tem a inibição do fator, se por um acaso uma doença autoimune ou um desencadeado, por exemplo, por gravidez, a gente pode estar falando de fatores diferentes. Sim. Entendeu? Então, o que acontece é assim, eu posso quantificar, eu posso ver que tipo de imunoglobulina, geralmente é IgG4, mas a pesquisa desse inibidor e a quantificação eu faço com plasma deficiente no fator. Então, eu pego um plasma que não tem fator 8 e eu adiciono o plasma do meu paciente, um plasma que tem fator 8, eu vou adicionando e titulando e vejo quanto que inibe e doso o fator. Então, eu não faço um anticorpo específico, eu não tenho uma coisa específica. Eu uso plasmas deficientes em diferentes fatores. Então, não é incomum a gente ter deficiência, por exemplo, o inibidor do 8 interferindo na dosagem de outros fatores. Então, por isso é extremamente importante um laboratório bem capacitado, porque, primeiro, a dosagem do fator tem que ser feita, no mínimo, com 2 a 3 diluições. Para você ver, porque quando você tem inibidor e começa a diluir, você vê que você começa a tirar a interferência do inibidor. Eu tenho que excluir a possibilidade de um inibidor inespecífico, tipo anticoagulante lúpico, porque ele vai prolongar. E a quantificação desses fatores, ele é feito pelo tempo que leva para coagular. Então, se eu tenho um anticoagulante lúpico que está prolongando o tempo de coagulação, eu posso achar que aquilo dele é inibidor e não é. Aquilo é o lúpico que está interferindo no tempo de coagulação. Então, eu tenho que utilizar plasma deficiente em fator, no fator específico para cada fator. E quando eu tenho, por exemplo, não lembro se era esse paciente, mas tem um paciente mais recente que ele tem o 9 baixo e o 8 baixo. Ele não tem inibidor contra o 8 e 9. Quando você pega o 9 e vai diluindo, fazendo várias diluições, o título do 9 vai aumentando. Então, isso caracteriza o quê? Que tem alguma coisa interferindo e que, no final das contas, o 9 dele é normal. Se for um laboratório não capacitado, ele vai te liberar, assim, um paciente com inibidor contra 9, 8, 11, você fica desesperado. Nossa, meu paciente, como que ele está vivo, né? E simplesmente é uma alteração laboratorial. Então, é muito importante, por isso que tem que ter grupo, assim, com muita prática nisso, porque não é qualquer laboratório que faz esse tipo de diagnóstico. Tem que ter esse cuidado, porque você vai se basear no resultado laboratorial e se o laboratório não tiver capacitado, você não tem esse diagnóstico. Pode ter falso positivo. Né? Fator de coagulação. Você repor fator de coagulação parece lógico. Agora, DDAVP, desmopressina, como é que age? A desmopressina, na verdade, ela libera o fator von Willebrand e o fator 8 do endotélio. Então, a gente sabe assim, o fator von Willebrand, 80% do fator von Willebrand é produzido pelo endotélio. E eu preciso do fator von Willebrand para transportar o fator 8. Então, a desmopressina, não se sabe muito bem qual é o mecanismo, ela é capaz de liberar o fator von Willebrand, e isso leva a um aumento de 3 a 5 vezes no nível plasmático. Então, por exemplo, hemofílico A leve, que produz um pouco de fator, eu posso utilizar DDAVP, por exemplo, num procedimento, vai fazer um procedimento odontológico. Eu aumento a liberação do von Willebrand do endotélio, transporta mais 8 e aumenta o nível plasmático do 8. Lembrando que isso daí você pode usar de 3 a 5 doses. Depois disso, para a resposta, porque você esgota o estoque endotelial. Mas não inibidor adquirido é muito raro. É só se você realmente não tiver mais o que fazer, tiver um título muito baixo, aí você poderia utilizar o DDAVP. Mais alguma pergunta? Não, então, eu queria só, já que eu comecei, Paula, você falou que está associado com neoplasias, né? Então eu queria saber quais as neoplasias mais comuns e até quando você investigar. Eu estou comentando isso porque a gente teve um paciente já há bastante tempo atrás que ele veio, ele tinha hemofilia adquirida, tinha uma doença imunológica, uma artrite reumatoide, e ele tinha um pico monoclonal.
e ele foi investigado com mielograma. E ele acabou sangrando e evoluiu para êxito letal. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso em relação à neoplasia e como investigar. Tá. As neoplasias, na verdade, algumas pessoas até questionam se isso aí é um epifenômeno, porque também é uma população que tem mais incidência de neoplasia, e será que é causa ou efeito, ou simplesmente estão os dois juntos? As neoplasias hematológicas, tanto tumor sólido quanto neoplasias hematológicas, tem descrito, não existe maior frequência. No nosso serviço, as neoplasias hematológicas, elas se relacionam mais com o inibidor contra o fator 9, que é bem diferente da literatura, que é muito mais raro. A gente tem 5 casos, 4 dos 5 foram com neoplasia hematológica, mas contra o fator 9. Então, qual é a orientação? Você tem que investigar a neoplasia. Muitas vezes você trata a neoplasia, o inibidor não desaparece, então parece que é uma coisa independente. Então, a gente acabou de fazer um diagnóstico agora, o pessoal lá do ICESP, um paciente com neo de próstata, com invasão de bexiga e reto, com metástase já. E, apesar do tratamento da doença de base, a gente também vai fazer imunossupressão para tratar o inibidor. Então, se o paciente tiver condição, você trata o inibidor independente, associado ao tratamento da doença de base. E muito cuidado, porque, por exemplo, um dos pacientes fez uma biópsia de medula e fez um sangramento absurdo, mesmo com preparo. A gente teve uma que era um linfoma esplênico, que tinha que fazer esplenectomia para fazer o diagnóstico, tinha inibidor de 9. Então, são situações muito complexas, né? Geralmente, essa paciente do linfoma esplênico, ela tinha insuficiência coronariana, tinha anticoagulante lúpico positivo, era obesa, ia fazer uma cirurgia abdominal, com provável neoplasia e tinha inibidor de 9. Então, o que a gente fez? Rezou para Deus e para o diabo. Deu heparina e deu feiba e rezou e foi. Né? Enfim, é muito difícil o manejo desses pacientes. Mas você deve tratar a neoplasia e, sempre que possível, tratar também o inibidor, tentar erradicar o inibidor. Paula, só uma curiosidade, você falou que é mais frequente GG4. Tem alguma associação com doença de GG4, a hemofilia? Não. Assim, talvez daqui a alguns anos, com o acompanhamento prospectivo, com esses registros internacionais, talvez a gente consiga entender um pouco mais do que acontece com esses pacientes. Por exemplo, tem alguns pacientes que a gente faz imunossupressão, eles não respondem, depois eles respondem espontaneamente. Não tem nenhuma patologia mais associada. E quase metade não tem nenhuma patologia. Então, a gente não sabe. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer o grupo da hematologia, a Paula, pela excelente apresentação. E aí, só falar que na próxima reunião, a Andréa vai passar, mas não vai ser na primeira quarta-feira, vai ser na segunda quarta-feira do mês, tá? Então, só para lembrar isso. Obrigada. Obrigada.